Bom, galera, bem-vindo de volta aqui ao Papai Gay, tá? Tem muito tempo que eu não faço um vídeo, né? Vocês que acompanham o blog, vocês vão ver que eu saí do país por causa do avanço da bancada evangélica, por causa de várias questões que aconteceram comigo pessoalmente. Eu resolvi sair do país e ir para os Estados Unidos. E queria voltar a fazer os vídeos, né? Conversar com vocês. Pena que o que me motivou a fazer esse vídeo tenha sido esse massacre horroroso em Orlando. Outro dia eu saí aqui, embaixo da minha casa, estava tendo uma conferência, tem um salão de conferências bem aqui atrás de mim, estava o Trump e a sua galera, né, os votantes do Trump, os imbecis. Eu desci, não consegui chegar até onde estavam os manifestantes contrários ao Trump, são os mexicanos daqui, revoltados com tudo isso, porque eles estão sendo chamados de estupradores, e aliens que eles chamam aqui, né? Até é muito feio você chamar alguém de alien, né? Porque não é um alien, né? São undocumented immigrants, né? O termo correto deveria ser esse. Mas chamam de aliens, chamam de estupradores, como o Trump chamou. E aí fica uma situação horrorosa, porque eles vieram aqui fazer um protesto e a polícia cercou todos eles. Eles estavam acuados, eu não consegui chegar até eles, e quando eu desci, tinha uma galera berrando lá. Build a wall, build a wall. Build a wall, caralho, como é que build a wall, né? Uma parede para separar dois mundos, né? Os ricos dos pobres. Então, ou seja, essa raiva, esse ódio que a gente vê aí no Brasil da bancada evangélica, você também vê aqui através desses republicanos, né? O Ted Cruz me parece era muito pior do que o Trump, que ainda bem que ele já saiu da corrida, mas também ficou o Trump, que é outra bosta. E eu me lembro de ter visto um vídeo dele numa sessão da igreja do pastor, de um pastor aqui, televisionada. Ele estava na plateia e o pastor falava que todos os gays deviam ser put to death, né? Mortos. Então você fica meio chocado. Por quê? Porque aqui me parece, eu não tenho certeza, que não existe uma lei contra o racismo como a que existe no Brasil. A pessoa pode falar o que quiser, porque pela liberdade de expressão aqui, o americano ele é fervorosamente a favor da liberdade de expressão, como todo mundo é, né? Mas a liberdade de expressão, como bem disse um dos ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, não me lembro o nome, que a liberdade de expressão ela só é válida até o discurso de ódio. Quando começa um discurso de ódio, acabou a liberdade de expressão, né? Vira simplesmente um discurso de ódio que tem que ser coibido. Ou seja, né, o Trump fala o que quiser, defende o racismo, a homofobia, a xenofobia, qualquer tipo de preconceito, através da liberdade de expressão por aqui nos Estados Unidos. O tal, né, sujeito que atirou na boate em Orlando foi impulsionado por pensamentos homofóbicos que ele mesmo tinha, e o pai dele assumiu na televisão que ele não conseguiu, ele não aturou, ele se incomodou ao ver dois gays se beijando em Miami, né? Então, quando ele viu esses dois gays se beijando em frente ao filho e à mulher dele, ele resolveu, na cabeça doentia dele, provavelmente, né, que aquilo estava errado, não podia, o filho dele não poderia ver, que acabava virando gay, ou seja lá o que for. Ele decidiu que tinha que, provavelmente, eliminar essa praga da Terra, né? Uma AR-15, que é uma arma letal do exército americano, pôde entrar dentro de uma boate, ferir 100 pessoas, levando à morte de 50, e sabe-se lá quantos ainda vão morrer. O que você pensa numa hora dessa, né? O que você pensa? Você fala assim, caralho, saí do Brasil, vim para os Estados Unidos, fugindo da perseguição homofóbica, e poderia ser eu. Poderia ser qualquer um de nós, dentro de uma boate, né? Poderia ser qualquer um de nós lá que está se divertindo, comemorando, um lugar de comemoração, como falou Obama, né? Que não interessa se era numa igreja, ou se era numa boate, ou se era numa escola, né? Você vai para celebrar o seu orgulho, você vai conhecer pessoas, todo mundo vai à boate para celebrar um fim de semana de trabalho, que você trabalhou a semana inteira, você vai para uma boate conhecer gente, celebração. O cara chegou lá, né, atirou em todo mundo, então qualquer um pode chegar e comprar uma R-15, que é aquele fuzil enorme que mata todo mundo mesmo, pegou, matou. Por isso que morreu tanta gente. E agora está uma discussão para, pelo menos, banir esse tipo de armamento pesado. Não querem nem conversar, porque eles têm um amor pelas armas que eles possuem em casa, né, que nunca vi igual, né? O Brasil tem todos os seus defeitos, tem toda a sua homofobia, é um dos países que mais mata homossexuais no planeta, né? Mas pelo menos esse problema a gente não tem, né?
de entrar dentro do lugar e você tá lá e todo mundo sai metralhado, morto. Isso a gente não tem. Você fica pensando, caralho, o que eu faço, né? Faço nada. Faço nada, continuo aqui. Por quê? Porque no dia a dia, isso não existe aqui. Não é tão forte. Você não vê tanto assassinato a cada dia como se vê no Brasil. Agora, o que eles têm que fazer é acabar com isso. Agora, fora isso, cara, você imagina, né? Um dos mortos ia se casar com o cara, com o namorado dele, foram à boate para comemorar, e agora a família vai ter que enterrar os dois juntos. Essa é a realidade. Essa é a realidade de ser gay na face da terra. Porque se você estiver também no Irã, né, e o ISIS te pegar, o ISIS te pegar, esse grupo terrorista islâmico, vai te jogar de um prédio e se você não morrer, vai te apedrejar até a morte. Né? No Brasil tem a violência toda que a gente conhece, né, essa propagação do ódio pelos evangélicos. Aqui nos Estados Unidos tem essas loucuras desses... solitário, né? Lobo solitário, eu não me lembro qual é a expressão que eles usam aqui, mas é uma espécie de um lobo solitário que vai desbaratina, tendo ou não relação com grupos terroristas e mata todo mundo. Mas por que ele mata todo mundo? Por causa desse discurso de ódio, que está sempre ali, presente na vida dele, na televisão, em tudo quanto é lugar, né? Esse discurso de ódio, disfarçado de liberdade de expressão, que mata. Não se pode mais tolerar isso, né? O discurso de ódio começa quando a liberdade de expressão acaba e você está atacando uma minoria, você está falando que aquelas pessoas precisam morrer, que elas são aberrações, que elas vão para o inferno, seja lá o que for. Então tudo isso desumaniza o gay. E agora quando você vê as notícias, você conhece a família de cada um, não é possível que as outras pessoas, né, o outro ser humano, não tenha uma empatia com essas pessoas e essas famílias. Então, vamos lá, né, galera? Vamos melhorar isso, né? Vamos ter empatia com os mortos, com as famílias, com os gays. É um desabafo que eu precisava fazer. Vamos continuar, vamos ser fortes e vamos em frente. Não desista. O Papai Gay está de volta para dar força para você e todos nós.